Boa tarde, meu nome é Luísa, sou do quarto semestre de Medicina da UFC e vou apresentar o trabalho a respeito da análise da mortalidade por doença reumática cardíaca de 2011 a 2019 no Brasil. Estes são alguns dos tópicos que eu vou apresentar: a introdução, o método, a discussão, os resultados e a conclusão. Bem, mas o que é a febre reumática, né? A febre reumática é uma patologia de natureza autoimune que ocorre por uma reação cruzada e ela é desencadeada no paciente quando este, em resposta à infecção pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, desenvolve faringotonsilite, podendo evoluir para complicações cardíacas como insuficiência e estenose valvares e posterior insuficiências cardíacas. Bem, assim, é importante atentar-se para o diagnóstico da febre reumática, o qual é basicamente clínico, e pode também haver outros exames laboratoriais inespecíficos associados à detecção do processo inflamatório e à infecção estreptocócica causadora da doença. Dessa forma, é fundamental para o diagnóstico a utilização dos critérios de Jones, qual apresenta classificação em critérios maiores e menores, sendo a cardite, a artrite, a coreia de Sydenham, o eritema marginado e os nódulos subcutâneos os principais entre os critérios maiores, e a febre, a artralgia, os marcadores inflamatórios de intervalo PR prolongado no ECG, os principais entre os menores, embora outros sinais e sintomas possam estar associados. Logo, em caso de uma infecção estreptocócica anterior, tem-se risco aumentado de desenvolver uma febre reumática. E isso é detectado pela elevação dos títulos da antistreptolosina, o ácido, além da presença de pelo menos 2 critérios maiores, ou pelo menos um critério maior e 2 menores. A respeito dos métodos utilizados na pesquisa, dentre as fontes foram utilizados os dados a respeito da morte por febre reumática aguda e doença reumática cardíaca de 2011 a 2019 da plataforma DataSuite. Além disso, foi possível observar em trabalhos que tratavam sobre febre reumática as causas e as consequências do desenvolvimento da doença reumática cardíaca. A respeito da discussão. Segundo o IBGE, no último censo, a febre reumática aguda produz cerca de 30 mil novos casos no Brasil, sendo a doença reumática cardíaca uma das principais doenças não transmissíveis nos países subdesenvolvidos, como no caso do Brasil, onde 70% dos pacientes com febre reumática evoluem para cardite. Então, essa patologia de natureza autoimune, como eu já citei, ela pode levar a complicações cardíacas, sendo consequência, entre outras razões, de uma falha no tratamento apropriado, ainda na fase inicial, do baixo número de portadores sintomáticos na fase aguda e do diagnóstico tardio da doença reumática cardíaca, o qual geralmente é notado na sua fase final, quando ela já evoluiu para danos graves no coração. Podemos observar também que o diagnóstico tardio pode se dever a uma quantidade bastante reduzida de ferramentas médicas não invasivas disponíveis em localidades remotas, com um baixo nível socioeconômico, onde a febre reumática e a cardiopatia reumática estão mais prevalentes. E isso pode ser comprovado pelo menor acesso de tais comunidades a exames como uma ecocardiografia portátil, a qual apresenta uma taxa de detecção 10 vezes superior à da ausculta. Deve-se considerar ainda que a elevada mortalidade em hospitais, em que mesmo com atenção médica, a enfermidade já se agravou a tal ponto que dificulta a recuperação do paciente e a sua sobrevida. A respeito dos resultados, podemos observar na análise dos descritores sobre a mortalidade por febre reumática aguda e por doença reumática cardíaca no Brasil, que há uma prevalência no sexo feminino, correspondendo a 62,37% dos óbitos, entre pessoas brancas, com 54,26% dos óbitos. Há também um aumento entre a faixa etária de 60 a 69, com 20,48%, e entre casados em relação aos solteiros e viúvos, com 40,43%.
Ademais, podemos observar também uma elevada mortalidade entre os indivíduos com uma escolaridade inferior a 12 anos, com 63,79% dos óbitos, além de um maior acometimento entre os indivíduos hospitalizados, sendo esse local de ocorrência mais associado a óbitos, com 86,10%. E os pertencentes às regiões Sul, Sudeste e Nordeste, em relação às outras regiões, que corresponde a 70,72%. Então, podemos obter, a partir de nossos estudos, que as taxas de mortalidade por doença reumática cardíaca no Brasil possuem a prevalência maior entre mulheres brancas na 7ª década de vida, casadas com baixa escolaridade, além do maior número de casos na região Sudeste e Nordeste, onde a maioria evoluiu para óbito no hospital. Ademais, podemos concluir também que os principais responsáveis pelo prognóstico relacionado a essas doenças são o subdiagnóstico, o diagnóstico tardio da febre reumática e a dificuldade de reabilitação hospitalar. Logo, é relevante reduzir tais causas, haja vista que suas complicações representam 1/3 das cirurgias cardiovasculares realizadas no país. Essas foram as minhas referências e muito obrigada.